poderosamente com você. E eu peço aos irmãos para que fiquem bem atentos a cada detalhe dessa pregação, porque isso aqui foi frutos, né, de TSDs, o tempo a sós com Deus, aleluia, né, pastor? E aí, eu oro para que o Senhor fale com a sua vida. Então, o tema dessa palavra, para quem gosta de anotar, é o poder da perda. Então, eu intitulei essa palavra porque hoje nós vamos falar sobre perdas. Como que no mundo espiritual, né? Como que o Senhor atribui as perdas na nossa vida? Como que o Senhor vê, né? O porquê que o Senhor permite perdas nas nossas vidas? Qual o propósito dessas perdas? O porquê que o Senhor nos permite passar situações de perdas materiais, financeiras, até mesmo entes queridos, né? E o Senhor, em tudo, Ele tem um propósito, né? Em tudo o Senhor tem um propósito, até mesmo nas perdas. Então, uma vez eu ouvi uma frase no YouTube que disse o seguinte, que cristão, filho de Deus, cristão, os filhos de Deus, eles nunca perdem. Ou eles ganham, ou eles aprendem. Perder não. Perder não faz parte do dicionário do Senhor. Ou você aprendeu, ou você ganhou. Né? Perder não. Então, o texto base que eu queria começar a palavra se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12. Então, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12. Eclesiastes foi escrito por Salomão, né, um dos maiores sábios da época. Então, vamos lá. Eclesiastes 9, versículos 11 e 12. Fala assim. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Amém? Essa palavra, irmãos, Salomão reparou na sua vida, observou que o tempo de fartura e o tempo de seca vem para todos nós, né? O tempo de vitória, o tempo de adversidades, ele acontece em todo o tempo. Na vida de todos nós estamos sujeitos a isso. Só que a gente escolhe como sair dessa adversidade, desses tempos de seca e desses tempos de fartura, né? A questão não é o que acontece com você. A questão é como você sai depois do que acontece com você. E é isso que o Senhor isso que o Senhor usa com um propósito de te aperfeiçoar, de te gerar coisas que Ele quer marcar a sua vida, a minha vida e a sua vida. Então esse texto, eu vivenciei ele do início ao fim. É por isso que eu estou ministrando ele hoje.
E eu acredito que o propósito pelo qual o Senhor permitiu eu passar foi para, claro, colocar algumas ordens na minha vida, mas também para abençoar a sua vida hoje. Amém? Porque eu creio que o Senhor não prega para ausentes. Amém, gente? Aleluia, ajuda aí. Então, o que aconteceu? Alguns meses atrás, eu estava com a padaria, né, irmãos? Todos lembram, não lembram? De algumas delícias aí que eu trouxe algumas vezes. E aí, quando eu estava com a padaria, o Senhor me deu, foi propósito do Senhor, né? Foi promessa de Deus na minha vida. E eu decidi fazer algumas reformas, porque eu queria mudar ela, eu queria mudar a frente dela, deixar ela legal, né? E aí, eu cismei de fazer um empréstimo, irmãos, para fazer essa reforma. E aí, a questão foi, lá em Campo Belo, estava tudo fechado. Foi naquela semana de pandemia que estava tudo fechado. E eu era, em nome de Jesus, eu era muito impaciente, sabe? As coisas tudo para antes de ontem. E aí, a minha impaciência me levou a procurar na internet o empréstimo. Com juros baixos, a proposta dentro do orçamento, perfeito. CNPJ ok, tudo ok. A minha impaciência não deixou eu consultar a liderança, porque eu queria, antes de ontem, não ia dar tempo de perguntar ao pastor. Não ia dar tempo de eu ligar para a pastora Regiane. Ela não ia poder me falar aquela hora. E eu queria antes de ontem. E eu entrei no empréstimo da internet. Sem os pastores saberem. Sem o meu esposo saber. Por quê? Não ia dar tempo de falar com ele, ele não estava lá. E eu queria antes de ontem. Deu certo, irmãos? Deixa vocês responder. Deu certo? Qual que foi o propósito do Senhor? Todas as vezes que você toma decisões com independência e com as suas emoções afloradas, seja boas ou ruins, dá errado. Todas as vezes. Grava bem isso. Todas as vezes que você tomar decisões sozinho, independente e com as suas emoções afloradas, vai dar errado. Amém, irmãos? Aprenderam? Eu precisei perder quase 6 mil reais para aprender. Aliás, eu perdi 6 mil reais. Mas eu aprendi. Então eu estou fazendo isso hoje para você não passar por isso. Antes você aprender com o meu erro, do que você aprender perdendo 6 mil também. Detalhe. Quando o meu esposo ficou sabendo, todos conhecem ele, né? Morenão, lindo. Ele ficou branco, gente. Tadinho do meu esposo. Mayra, o que você fez? Eu falei, nem eu sei. Gente, eu me desconheci. Por quê? Eu queria resolver correndo. Eu queria resolver antes de ontem. E aí, se cumpriu o que falou aqui, ó, no último ponto do versículo 12. Parte B. Também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles.
Eu estava esperando perder os 6 mil. Eu tinha os 6 mil para perder. Isso que foi pior, hein? Por quê? Porque esses 6 mil que eu perdi foram também emprestados. Então o que eu fiquei? Eu fiquei com as dívidas que eu queria pagar e mais os 6 mil das pessoas que eu peguei emprestado. Deu certo, irmãos? Não queira resolver as coisas antes de ontem. Dá uma respirada. Fala com os pastores, pelo amor de Deus. Fala com alguém. Fale com alguém. Mas aí, depois que aconteceu tudo, eu fui orar. Que aí depois que acontece, você vai perguntar para Deus e o mundo, não é verdade? Mas aí eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor precisa me mostrar a raiz disso. Porque eu nunca fui assim. Eu sempre colada na liderança, sempre. 10 anos. O pastor André é administrador. Né, gente? Administrador. Tem pastores lá em Campo Belo que são advogados. Não podia ter perguntado? Por que não perguntou? Orgulho, oculto. Eu faço, eu resolvo, eu vou resolver isso aqui, sozinha. Dá certo, gente? Não dá certo. Então, quando eu fui orar, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, coloca a lupa do Senhor aqui e me mostra a raiz disso tudo, porque tem uma raiz, tem um propósito. Eu não aceito isso não. Eu não aceito perder isso não. Eu sei que eu procurei, mas eu quero saber a raiz. Tem alguma coisa que o Senhor está querendo mexer, porque o Senhor não permite coisas sem propósito. E foi aí que o Senhor me deu o texto de Romanos 8, 27. Nós vamos abrir agora. Romanos capítulo 8, versículo 27. Diz assim, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo sonda os nossos corações. Ele coloca a lupa lá no meio do seu coração. Então, no nosso coração fica o quê? As emoções, né? Fica ali lembranças, fica ali coisas guardadas, né? Então, o que acontece? O que o Espírito Santo me mostrou? E é aonde eu quero entrar com vocês nessa manhã. O nosso histórico familiar, gente, se ele não for bem resolvido, se ele não for bem tratado, ele vai fazer com que você leve inconsciente para todas as áreas da sua vida. Então, se você não atentar assim, não, peraí, como que eu estou agora? O que eu estou sentindo agora a respeito disso? Se você começar a atropelar as coisas e não resolver dentro de você, o seu histórico familiar vai gerar consequências e você vai levar para todas as áreas da sua vida, principalmente para o casamento. E casamento é uma coisa muito séria. Então, quando o Senhor trouxe a lupa no meu coração, o que Ele me mostrou, Maia? Você acostumou resolver problemas a sua vida toda com seus pais. E você pôs na cabeça que você tem que resolver as coisas tudo sozinho no casamento também. Aí você levou para lá. E não tem. E não tem. E não tem. Então, outra coisa. Eu sempre cuidei muito dos meus pais. Muito. Desde que eu respirei. Desde que eu me entendo por gente. Então também eu estava no papel errado.
Eu estava sendo mãe deles. Está errado. Aí o Senhor permitiu para quê? Para colocar as coisas no lugar. Foi a melhor perda que eu tive, viu, gente? Doeu? Doeu. Nossa, doeu muito. Mas foi a melhor perda que eu tive, porque o Senhor colocou as coisas no lugar. Então, a nossa mente é algo muito sério. E a nossa mente, ela mente pra gente. Toda hora. Toda hora. Então, a nossa mente, às vezes, coloca na cabeça da gente que a gente só vai ser importante, que a gente só vai ser amado, que a gente só vai ser valorizado se você fizer alguma coisa importante. Se você resolver algo para alguém, entendeu? Se você fizer algo notório, algo assim, nossa, fez. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? O nome de Jesus, gente, um dia eu estava orando, o Senhor falou isso comigo tão forte. O nome de Jesus significa Pai. O nome de Jesus veio gritar que a gente tem um Pai. Igual louvor. Lindo, maravilhoso, confirmou aqui. A paternidade de Deus, ela existe literalmente. Então, quando o Senhor viu eu entrando ali, ó, né? E eu não orei. Eu tenho certeza, o Senhor, eu vou deixar ela entrar para ela entender ali, ó, no meio do caos, que eu sou pai dela. Ela vai entender. Agora ela vai entender, não é possível. Né? Ela vai entender também que ela não precisa resolver problema para ela ter certeza que ela é amada, que ela é valorizada. Gente, eu não sei como. É a graça do Senhor. Os 6.000 foi levantado por pessoas, 15 pessoas, mas levantou. E foi só o quê? Eu falar o quê? Me ajuda? Gente, não deixa de pedir ajuda. Era só pedir ajuda. Me ajuda? Gente, 6.000 levantou. Por quê? Eu pedi ajuda. Me ajuda? Por que eu não fiz isso antes? Orgulho. Eu resolvo, eu faço, eu não vou incomodar. Sabe aquele orgulho oculto que fala assim, eu não vou incomodar a pessoa. Orgulho oculto não é humildade, não. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é você chegar perto. Pastora, me ajuda. É a humildade. Orgulho é você querer resolver sozinho e depois deixar a pastora doida para te ajudar. Pastora, me ajuda, pelo amor de Deus. Por que não pediu antes? Então, o que aconteceu? Contei pro Edinho, né? Que agora teve que contar, porque tinha que resolver também, ele tinha que me ajudar a resolver. Gente, se ele não quisesse, eu ia acabar com o meu casamento, não ia? Aleluia, que me ama. Que me ajudou. E ainda está me ajudando, porque somos um. Então, os casais, gente, pai e mãe, é para sempre, né? Honre seu pai e sua mãe para que te vá bem. O Senhor me mostrou o quê? Prioridades. As prioridades estavam erradas. O que é prioridade? É aquilo que você não abre mão. Não abre mão, independente do que aconteça. Então, na escala de Deus, é o quê? Deus, família, igreja, depois as outras coisas. Não é isso? Deus, família, igreja, depois as outras coisas. Quem que é a sua família? O seu marido, a sua esposa primeiro. Porque no final das contas, quem que vai sobrar lá?
o seu marido e a sua esposa. Por quê? Porque os filhos vão voar. Não é verdade? Pai e mãe, amém, glória a Deus, amo os meus. Mas eles estavam no meu inconsciente na frente do Edinho. Urgência. Urgência é diferente de prioridade. Aí o propósito do Senhor, eu vou deixar ela perder esse valor, que aí as prioridades dela vão para o lugar certo. O que aconteceu? Eu fechei a padaria. Por quê? Mayra do céu. Porque não estava tendo tempo de qualidade com o Edinho. Eu não estava vendo ele morando comigo. Eu estava me desgastando. Então, uma vez, uma madrinha minha falou isso para mim, no início do meu casamento. E eu estou falando para vocês hoje. Tira da sua vida tudo que te atrapalha no casamento. Incluindo coisas e incluindo pessoas. Pode ser quem for. Tira, mas tira mesmo. Corta. Sabe por quê? No final vai sobrar você e ele. Então o que eu fiz? Fechei a padaria. E vendi as coisas todas. Que aí agora sai para caminhar com o Edinho. Aleluia. Saúde também. Né? Meus pais, o Senhor abriu portas para eles em outros lugares. Né? Minha mãe recebeu uma proposta de trabalho e foi embora de Campo Belo. Aí, Mayra do céu, foi o Senhor. Foi o Senhor. Porque sabia que se ela continuasse ali, a prioridade ia continuar errada. O que Deus fez? Abençoou ela, porque ela está super bem, mas arrancou. Sabe por que Deus arranca, gente? Por causa do que está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O Senhor deu vida em abundância. O Senhor não vai abrir mão disso, porque Ele já te deu. Mas a gente abre. A gente abre quando as prioridades estão erradas. A gente abre quando a gente negocia esse princípio. E eu sempre orava: Senhor, eu não abro mão da vida que o Senhor tem para mim, a vida em abundância. Senhor, é a vida em abundância? Hoje a vida em abundância é você viver bem, com saúde, com a sua família, você ter um tempo de qualidade com a sua família. Então, essa semana, eu conversei com várias pessoas sobre família. Gente, família é uma coisa muito séria. A família, ela mostra a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se a gente não tem o tempo de qualidade com a família, você está destruindo a sua família. E eu quase acabei com a minha por causa disso. Eu estou falando, não é uma coisa que eu li em livro, não. Doeu na minha pele. É por isso que eu estou falando. Então, casais têm que ter o tempo dos dois, sem os filhos. Pelo amor de Deus. O casal tem que ter o tempo do casal, sem os filhos. Glória a Deus pelos tios, pelas babás, pelos avós. Aleluia. Né?
E a família tem que ter o tempo de qualidade, tem que sair junto. A família inteira, os pais e os filhos. Então, quando eu estava orando a respeito disso, eu falei, Senhor, qual que é a vida em abundância? Jesus gritou bem forte, família. Eu estou no meio da família. Gente, aí o que aconteceu? O Senhor deu graça, né? O Senhor levantou, está levantando as outras coisas. Eu estou saindo dessa situação, aleluia, glória a Deus. Né? O Senhor está fazendo com que eu recupere esse valor dos 6 mil que eu perdi, mas foi a melhor perda que eu tive na minha vida. Que isso, Marta? Tá doido? Não tô doida não, porque antes eu perdi o dinheiro do que eu perdi meu casamento. Casamento é uma coisa muito séria, gente. O casamento, ele grita Deus assim, ó. Ele grita Deus. Então, são 3 prioridades que eu coloquei na minha vida depois disso. Eu não abro mão do tempo com o Edinho, de jeito nenhum. Mas eu posso estar grávida. Vamos. Por quê? Porque no final vai sobrar eu e ele. Né? Não abro mão do tempo de qualidade com ele. Então os casais têm que resgatar isso. Gente, o que fez eu me apaixonar pelo meu marido? Aí, ó, os casais aí, tem que lembrar. O que fez eu me apaixonar por ele? Ou por ela, né? O que fez eu tomar a decisão de me casar com ele? Antes dos filhos. Tem que resgatar. Casado tem que namorar. Não é porque casou que tem que parar de namorar, não. Pelo contrário. Não é? E tem que ter o tempo de qualidade, de sair. Sabe quando você sai assim, ó, sem ter pressa? Sem pressa. Você sai sem pressa. Agora o culto é de manhã, gente. Glória a Deus aí, ó, domingo inteiro. Vai passear. Nós não tem dinheiro não, Mário. Vai andar de mão dada na praça. Não é? Senta lá na praça. Mas o que nós vamos fazer lá? Vai conversar. Não posso sair não, Maia. Vai assistir filme. Fazem alguma coisa junto. Ontem eu cheguei lá em casa do Aviva Jovem. Vocês viram, né, gente? Tinha uma surpresa. E depois que eu fiz isso aqui. É Deus ou não é? É, ué. Merecia? Não, não merecia. Mas por que o Senhor deu graça? Coloquei as prioridades no lugar certo. Então tem que agir, sabe? Tem que agir. Quase infartei o pastor André, tadinho. De que ficou sabendo. Maria do céu. Então, pastor. Mas enfim. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu já perdi a reputação para Jesus, gente. Quando a gente aceita o Senhor na vida da gente, a gente perde a reputação para Ele. Mas você tem vergonha de contar isso? Não, não. Porque o meu erro vai salvar seu casamento aí. Não tem vergonha de contar isso para você não, aí. De jeito nenhum. Mayra, mas você não liga o que eles vão pensar, não? Você é líder dos adolescentes. E daí? O meu erro vai salvar seu casamento. Não façam isso que eu fiz. De não contar nada antes. De não consultar sua liderança antes. De não orar antes. Não faz isso, que você vai destruir a sua casa. E isso e vice-versa. Tanto mulher com um homem, quanto o homem com a mulher. Tem que ser uma só carne, é uma só carne, uma só voz, uma só língua, uma só... Né? O último tópico
tópico que eu quero falar com vocês é sobre isso. O inimigo sabe da volta de Jesus. O Senhor está voltando. E está. E não precisa ser cristão para saber disso. Os sinais estão aí. Né? Essa semana, mais uma vez, olha lá, Israel em guerra de novo. Mais um sinal de Mateus 24. Cumpriu essa semana. O Senhor está às portas. Então, o que é o medo do inimigo? De você fazer o conserto antes dele voltar. De você viver a vida em abundância que ele tem antes dele voltar. Qual que é a vida em abundância? Familiar. Essa é a vida em abundância. Então, as perguntas que depois o Espírito Santo me fez no meu TSD é o que eu vou fazer para vocês hoje. Na sua casa, na sua família, você está tendo tempo de qualidade com a sua família? De você parar e ouvir a sua esposa, ou a esposa de parar e sair com o marido, ou de o filho falar e você dar total atenção ali, sem o celular na mão. Gente, o celular, ele é uma bênção usado da maneira certa. Igual agora estamos no YouTube, aleluia, tá abençoando várias pessoas. Mas ele está distanciando família. Ele está criando uma barreira assim, ó, entre pais e filhos. Principalmente porque o pai e a mãe perde o acesso do coração do filho porque o celular está lá. E o celular, gente, a mídia, né, a tecnologia, ela está só aumentando. Ela está só aumentando, só aumentando. E é muito prático para a gente hoje. Na verdade, num clique você paga um monte de conta sem ir em banco. Você resolve muita coisa. Ele é bênção. Desde que ele não coloque uma muralha entre você e a sua família. Gente, tem esposa que manda pro marido que a janta tá pronta dentro de casa, gente. Não. Misericórdia. O marido tá lá na sala assistindo o jogo, a mulher tá lá na cozinha fazendo a janta. Ficou pronto, manda no WhatsApp. Meu Deus do céu! Cômodos separando. Não, que absurdo. Não é não? Gente. Então assim, cuidado. Sabe por quê? Porque isso aí, às vezes coloca depois você estranho um com o outro dentro de casa e você não conhece mais a pessoa. O diálogo, gente, tanto que o diálogo tem sumido hoje dos lares. Diálogo. O diálogo é uma pessoa falando e a outra ouvindo e depois, o que está acontecendo muito? Monólogo. Só uma pessoa fala e a outra está lá assim no celular. Aham. Tô falando que você não vale nada. Aham. Meu Deus, sabe, isso é sério, Então, tem até um livro que chama O Poder da Mesa. Quem já ouviu falar? Vocês já ouviram falar desse livro? Gente, leiam esse livro, O Poder da Mesa. Na hora que você sentou na mesa para comer, deixa seu celular lá na China, meu filho. Lá no quarto, lá bem longe, porque o
o poder da mesa. Quando você senta na mesa, é para você abrir seu coração ali, é para você contar o seu dia, sabe? É para você ali saber a opinião dos seus pais ou da sua esposa, do seu marido, com aquilo que está acontecendo na sua casa. Eu sei que muitos, principalmente jovem, usa muito o celular até mesmo para a escola hoje, né? Precisa, tá tudo online, fazer o quê? Mas você não vai estudar na hora do almoço. Não vai. Você vai almoçar. Na hora que você estiver almoçando, conta aquilo que está no seu coração. Conta. Sabe por quê? O silêncio é um problema. Quando o silêncio entra dentro de um lar, o inimigo entra junto com ele. Aí, principalmente nos casamentos. Gente, Jesus está gritando nos casamentos. Ele está gritando. Porque não tem diálogo. Então, o marido tem que ter acesso aos sentimentos da esposa. Quando aconteceu isso aqui comigo, eu fiquei muito mal. Porque eu sabia que a culpa era minha. Eu fiquei muito mal. Sabe o que o Ed me perguntou? Por que você não me falou o que você estava sentindo? Gente, eu casei com um príncipe, pode falar. Abre o coração pro seu marido. Mulher, esposas, abra o seu coração pro seu marido. Maíra não vai entender. Abre a si mesmo. Abre. Abre assim, ó, tudo, escancara. Sabe por quê? O Senhor vai dar graça para ele entender. Eu achei isso. O Edinho não vai entender meus motivos. Gente, é ele que está resolvendo tudo agora. De venda. Eu não sei nada. Tanto que alguém me perguntou ontem preço de freezer. Eu não sabia. Porque é ele que está vendendo, é ele que está negociando, é ele que está resolvendo. E o que o inimigo colocou na minha cabeça? Eu não vou entender se você falar. Porque ele não queria que eu falasse. Porque queria destruir meu casamento. Abram o coração. Abram o coração. Amém, gente? Não cometam o mesmo erro. Aprendam com o meu, antes de perder. Eu aprendi. Nó, tem um tropeção agora. Edinho, tropeça aí. Por quê? Prioridade. Então o Senhor queria me tirar da posição de bombeiro. Já viu a pessoa bombeira? Eu era. Vivia apagando incêndio de todo mundo, menos o meu. Deus tem compromisso com a vida abundante que Ele te deu. E aquilo que estiver comprometendo isso, Ele vai arrancar, ainda que te doa. Mas você vai ter a vida abundante. O que eu falei aqui para vocês 3 vezes? Foi a melhor perda que eu tive. Faz sentido, gente? A pessoa falar que perdeu 6 mil reais. Nossa, a melhor perda que eu tive. Mas por quê? Porque me colocou na posição certa da Bíblia. Me alinhou. O prumo que o pastor pregou domingo, retrasado ou passado, não sei. O prumo, o Senhor me aprumou. Mas está no lugar errado. Então, avalia, sabe? Vai para casa hoje. Não deixa ser só mais um culto, não. Tomara que você sonhe comigo falando, entendeu? Alguém sonhou. Tomara que você sonhe comigo, tomara que você lembre de eu falar aqui essa semana inteira. Converse com a sua família. Peça ajuda. O Senhor não te fez para caminhar sozinho. Todas as vezes que você tenta caminhar sozinho, você vai perder. E muito, não é pouco não. Aí ó, 6 mil. Amém, gente? Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.
E você vai orar agora para mudanças na sua casa. Se alguém depois eu souber testemunho que os meus erros de hoje serviu para salvar seu casamento, eu vou ficar muito feliz. Aleluia, e deu ter errado. Serviu de experiência. Sabe? Muda suas prioridades. Separa o que é prioridade e o que é urgência. Sabe? Não fica vivendo vida de bombeiro. Eu vou apagar esse fogo, eu vou apagar, e sem analisar, sem pedir ajuda aos pastores. E eu caminho com eles 10 anos. Tinha motivo para não pedir ajuda? Não. Não quero incomodar. Mentira, é orgulho. Orgulho. E o que a Bíblia fala sobre o orgulho? Primeiro, que Deus resiste aos orgulhosos. E segundo, o orgulho precede a queda. Não sejam orgulhosos. Não caiam nessa falsa humildade. Nossa, pastora, está muito ocupada, não vou incomodar ela, não. Primeiro, que você não incomoda, que você é ovelha dela. E segundo, que ela vai te responder, é só você respirar. Amém, gente? Feche seus olhos, então, em nome de Jesus. Começa a orar agora pela sua casa. Começa a refletir nessas perguntas que eu te fiz. Como que está o diálogo aí na sua casa? Como que está o diálogo na sua família? Como que está o tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho? Como que está a dinâmica da sua casa? Você vive sempre na correria, sempre apagando incêndio, sempre tendo que resolver alguma coisa? Para tudo. Começa a orar, fala: Senhor, me ajuda a mudar minhas prioridades. Senhor, me ajuda a priorizar meu casamento. Senhor, me ajuda a priorizar meu filho. Senhor, me ajuda a ter acesso ao coração do meu filho. Me ajuda a largar o celular quando alguém da minha família me pedir para conversar. Nós vamos ouvir uma música, uma canção, e durante essa música, eu creio que o Espírito Santo vai trazer as mudanças que Ele quer fazer na sua casa. A mudança que você quer no outro começa em você. É em você que começa. Então fala com o Senhor, fala: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Deus, porque eu não estou com as prioridades no lugar certo. Senhor, me ajuda. Peça ajuda. O que está te privando de pedir ajuda? Oh, Senhor, começa a tocar agora. Espírito Santo, começa a entrar nos lares agora. Começa a lembrar aí da sua semana. O que aconteceu essa semana que você podia ter feito diferente, que você podia ter aberto o coração, que você podia ter pedido ajuda, que você podia ter conversado mais. Espírito Santo, começa a trazer na memória de cada um agora as mudanças que precisam ser feitas, Pai. Entra nos lares agora, Senhor. Entra nos casamentos agora, Deus. Entra agora na criação de filhos, Senhor. A sua família, a sua casa é inegociável. A sua família reflete Deus. A sua esposa, o seu filho são as pessoas que você mais precisa ouvir.
marido precisa dos seus ouvidos, esposa. O seu marido precisa do seu abraço para recarregar as energias dele, para recarregar a fé dele. Não vim atrás de bem. Palavras de afirmação, elogios não custam nada. É só você abrir a boca. Oh, Senhor, vem sobre os lares agora, Pai. Faz as mudanças certas, Senhor. Ajuda, Pai, nas mudanças. Nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a priorizar aquilo que está no seu coração. Família. Nos ajude, Pai, a sentir a sua paternidade. Que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor protege, que o Senhor, Pai, resolve para nós o que nós não conseguimos resolver. Espírito Santo, começa a curar os históricos familiares agora. Deus, ajuda, Pai, a curar os históricos familiares de abandono, de rejeição, de falta de afeto. Você não é o seu histórico familiar. Você é filho e filha de Deus. Você é alguém amado do Pai, que tem vida e vida em abundância para te dar. Uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida que reflete a glória dele. Faça uma análise. O que tem impedido você de viver a vida plena, a vida em abundância? O que tem impedido você viver aquilo que Deus já conquistou para você? Toma decisão hoje. Fala, Senhor, eu vou tirar da minha vida, eu vou tirar da minha casa. Senhor, eu vou tirar isso que está impedindo meu casamento de romper. Senhor, me acalma. Não deixe eu ser assim, Senhor. Não deixe, Senhor, eu ser, Pai, agitado, apavorado. Senhor, não deixe eu ser passivo. Me ajuda a resolver as coisas da minha casa. Homem, a mulher precisa do seu posicionamento. Mulheres, os seus maridos precisam de palavras de afirmação. Que ele vai conseguir, que ele vai romper, que ele vai crescer, que ele vai conquistar aquilo que ele está planejando, que ele está preparando. Que você, esposa, seja a maior motivadora do seu marido. E que você, homem, seja o maior ouvinte da sua esposa. Aquele que compreende, aquele que dá suporte. Que vocês conversem com os filhos. Que os filhos abram o coração para os pais. Não vim atrás de Deus. Levanta suas mãos, fala, Senhor, eu entrego a minha família agora diante do altar da graça. Dá liberdade para Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, faz as mudanças necessárias. Eu te dou a liberdade, Espírito Santo, de entrar na minha casa, na minha família, no meu casamento e fazer as mudanças necessárias. Abra a sua voz agora, abra a sua boca. Fala, Senhor, faz as mudanças. Deus, eu te dou a liberdade agora. Espírito Santo, pode fazer. Pode entrar. Entra agora no diálogo. Entra agora, Senhor, na intimidade. Entra agora, Senhor Deus, na convivência. Fala para Ele aonde que Ele pode entrar. Pede o Espírito Santo para te ajudar a conversar com a sua esposa. Pede o Espírito Santo para te ajudar a alcançar o coração do seu filho. Pede Ele para ajudar o seu marido. Peça a Ele agora.
glória, Pai. Em nome de Jesus, a sua casa é formada por famílias fortes. Declara agora, fala: Senhor, eu tenho a família forte. Senhor, eu tenho, a minha família é sua. Usa a minha família, Deus, para a sua glória. Usa a minha casa, Senhor, para ser reflexo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda a mudar. Me ajuda, Senhor, a dar a resposta certa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, como um ato profético, começa a agradecer agora. Fala: Senhor, obrigado porque a minha casa já está assim. Começa a agradecer, fala: Deus, obrigado, porque a partir de agora a minha casa já tem diálogo, a minha casa já tem carinho, a minha casa já tem, Pai, presença do Senhor. Tudo aquilo que você tem vontade que a sua casa tenha, começa a agradecer agora. Fala: Senhor, obrigado porque nós temos a sua presença. Obrigado porque nós temos diálogo. Obrigado porque nós temos amor. Obrigado, Deus, porque nós temos tempo de qualidade. Porque nós temos acesso ao coração dos nossos filhos. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor pega uma coisa, Senhor, que poderia ter sido uma tragédia e transforma para a glória e honra do seu nome, e restaura famílias e restaura casamentos. Obrigado, Senhor, te louvo, Pai, eu te agradeço. Senhor, obrigado pela sua presença. Eu te louvo. Eu te agradeço por cada família que está aqui nessa manhã, Pai. E eu creio que nós vamos ouvir testemunhos de um novo tempo sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada família, sobre cada relacionamento entre pais e filhos, sobre cada relacionamento de casamento. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos bater palmas.